A Idade Média foi verdadeiramente uma época sombria da civilização humana. A ciência, a filosofia e até a higiene básica dos antigos Grécia e Roma se dissiparam sob a pressão do feudalismo belicoso. Monarquias surgiam como cogumelos, e junto com elas, os mecanismos de controle das pessoas. Reis da França, Espanha e Roma se sucediam e mudavam as fronteiras de seus estados, com um estalar de dedos. Contudo, havia uma constante, que a cada ano aumentava seu poder: a religião católica. O catolicismo estava, de fato, no comando de tudo, e os papas, ao longo dos séculos, incutiram na mente de cada habitante um pensamento simples. Há o poder do imperador, mas ao lado dele sempre está a Igreja. E por isso, ao chamado do Papa para as cruzadas, reuniam-se pessoas de toda a Europa, independentemente da nacionalidade. De fato, a Igreja funcionava como um estado paralelo. Em cada país havia não estados de católicos, mas na prática, todos se submetiam a Roma. Qualquer estado precisa de serviços secretos para manter a ordem, e a Igreja Católica tinha esse serviço, cujo nome era Inquisição, ou oficialmente, o Santo Ofício das Investigações das Heresias. E assim começou a história. No século IV d.C., o imperador romano Constantino teve a ideia de transferir a capital para mais perto das fronteiras. Nascia então a Nova Roma, que entraria para a história como Bizâncio, Constantinopla e Istambul. Ao contrário dos imperadores tradicionais, que eram pagãos, Constantino simpatizava com o cristianismo e, pouco antes de morrer, fez dele a religião oficial do Império Romano e se batizou. Além disso, supostamente escreveu um documento em que cedia o poder sobre a parte ocidental do Império ao Papa Silvestre. Este documento foi utilizado pelos católicos para construir seu Estado e expandir o poder do Papa por toda a Europa. Em 1517, foi oficialmente confirmado que o documento não existia e que tudo não passava de uma farsa criada pela Igreja para estabelecer seu poder. Mas, a essa altura, já era tarde para recuar. A Igreja como um todo, e o Papa em particular, controlavam o continente com mão de ferro. A Santa Inquisição nasceu sob a pressão de outro grande personagem, Frederico Barbarossa. Em 1184, ele pediu ao Papa Lúcio III que introduzisse um sistema de busca e punição de crimes religiosos. A motivação de Barbarossa era simples: expulsar e oprimir todos os representantes de religiões estrangeiras do continente. Em 1215, o Papa seguinte, Inocêncio III, oficializou o novo órgão como a Inquisição. E aí começou tudo. Chegou a hora de conhecer nosso convidado. Recebam com aplausos David Ximenes Silva, inquisidor espanhol. O departamento espanhol é o mais conhecido na história. Por isso escolhemos para este episódio o Sr. Silva. Estamos em 1485 e nosso David, vestido com a vestimenta eclesiástica, está no meio da pequena cidade de Tamariz, perto de Sevilha, na Espanha. Com ele, há cerca de 1 dúzia de membros da igreja, e a cidade está tensa. Não é para menos, no ar há o cheiro de fogueiras. O mecanismo de trabalho do grupo de inquisidores, liderado por David, é simples e semelhante aos outros na Europa. A Inquisição chega à aldeia, escolhe pessoas locais para revelar a heresia e os pecados da população, e organiza um tribunal eclesiástico. Existia até um questionário padrão que os moradores preenchiam sobre o suspeito de alta heresia. Mas o que exatamente os inquisidores procuravam? No caso do nosso David, era simples. Ele estava interessado em pessoas que praticavam o judaísmo secretamente, ou seja, judeus. A Espanha tornou-se o departamento mais famoso da Inquisição porque, do século VIII ao XV, grande parte da Península Ibérica esteve sob o domínio dos muçulmanos, e com eles, dos judeus. Por quase 8 séculos, 3 confissões religiosas viveram juntas na Espanha. No entanto, os cristãos ganhavam força a cada ano e, eventualmente, derrubaram o jugo árabe e em seguida voltaram seus olhos para os judeus. Acontece que muitos judeus eram ricos, estavam em uma posição especial e desfrutavam de proteção, o que gerava descontentamento entre os trabalhadores católicos, resultando em conflitos. Os judeus foram segregados, forçados a viver em bairros separados, proibidos de se banhar em banhos públicos e de ocupar cargos elevados. O golpe final foi no final do século XIV, quando alguém espalhou o rumor de que judeus e mouros conspiravam para envenenar poços e espalhar a peste. Em resumo, a questão era que os católicos, mais numerosos e ativos, não gostavam dos ricos mouros e judeus. Como resultado, a maioria foi obrigada a se converter ao cristianismo, mas mesmo assim,
os católicos não ficaram satisfeitos. Os chamados conversos, judeus convertidos à força, romperam as restrições e começaram a entrar no poder. Circulavam rumores de que continuavam praticando a antiga religião secretamente e planejavam destruir a Espanha. Portanto, em 1478, Fernando II e Isabel formaram oficialmente o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Ao contrário do que se pensa, a Inquisição espanhola não procurava apenas bruxas. A maior parte de seu trabalho envolvia visitar cidades e vilarejos para encontrar muçulmanos e judeus recém-convertidos que continuavam a praticar a antiga religião. Até então, a Inquisição era diretamente supervisionada por Roma, mas os espanhóis foram contra o Papa, forçando-o a aprovar oficialmente sua própria Inquisição. Voltemos à pequena cidade de Tamariz e abordemos o primeiro mito. Nosso David Silva, como qualquer inquisidor espanhol, não era um torturador, como muitas vezes a história os pinta. Ao chegar, David proclamava o tradicional Edicto de Misericórdia, um período de 30 dias durante o qual qualquer pessoa poderia confessar seus pecados. Na maioria das vezes, eram judeus que queriam salvar suas vidas. O mito é que ninguém queimava essas pessoas. Na maioria dos casos, os pecadores pagavam multas. Na verdade, a Inquisição era um órgão avançado nesse sentido. Por exemplo, se alguém fosse conhecido por praticar o judaísmo secretamente por 6 meses e durante esse tempo comprasse 3 cavalos, David simplesmente confiscava os cavalos como bens adquiridos através do pecado. A Inquisição determinava claramente datas e prazos e não queimava todos indiscriminadamente, especialmente a espanhola. O castigo era o uso de uma roupa especial chamada San Benito, e a pessoa vestida com essa roupa não recebia nenhum respeito dos outros e era evitada. Era como se não existisse, e as pessoas evitavam até mesmo falar com ela. A queima na fogueira era uma medida rara, reservada para casos extremos como reincidência e repetida violação. Se David encontrasse alguém usando o San Benito que estivesse novamente praticando o judaísmo, não haveria chance de perdão. Judeus ou muçulmanos em posições elevadas e que interagiam ativamente com organizações religiosas também poderiam ser levados à fogueira. Agora você entende que a Inquisição, pelo menos na Espanha dos primeiros tempos, não era um órgão de busca. Era um mecanismo estabelecido para encontrar hereges e estabilizar a sociedade. O uso da tortura para extrair informações sobre sociedades secretas era comum na Idade Média. Naquela época, até ladrões de pão eram torturados para revelar quem eram seus cúmplices. A tortura não era considerada algo incomum naquela época e era amplamente utilizada não apenas pela Igreja, mas também pelos tribunais civis. Quando David examinava todos os casos e tomava suas decisões, organizava um auto da fé, um termo geral para os eventos da Inquisição, onde as sentenças eram proclamadas. Era uma espécie de espetáculo teatral. As pessoas de toda a aldeia eram convocadas e nosso Silva anunciava solenemente a sentença, a multa e a confiscação dos bens. Os habitantes ouviam os castigos por heresia e apostasia. Durante o auto da fé, aqueles que se arrependiam publicamente durante o período de 30 dias pediam desculpas, eram chicoteados e recebiam roupas de estilo especial. Os infratores das leis e da fé eram queimados na fogueira ali mesmo, durante o auto da fé. É claro que houve erros e imprecisões, e muitas vezes pessoas inocentes foram queimadas. Uma frase famosa associada à Inquisição é pela santa simplicidade. Segundo a lenda, isso foi dito por Angus enquanto os condenados eram queimados na fogueira, dirigido à vozinha que lançava gravetos aos seus pés. No entanto, falando sobre os horrores e insanidades da Inquisição, não devemos exagerar. A estimativa de milhões de pessoas queimadas está longe da verdade. Durante os 15 anos de governo do inquisidor-geral Torquemada, 2.200 pessoas foram queimadas e metade delas foram queimadas em efígie, pois o verdadeiro culpado estava escondido. A vasta maioria foi executada pelos tribunais civis na Espanha, não associados à Igreja. Segundo o historiador Juan Antônio Llorente, que estudou profissionalmente a Inquisição, cerca de 8.800 pessoas foram queimadas em fogueiras durante esse período. Então, a polícia eclesiástica, que infundia terror, executou a pena de morte 8 vezes menos do que os tribunais civis. Menos pessoas do que a punição comum para o mesmo período. Isso para que você entenda os costumes da Europa medieval. Voltando a David, vamos notar que o poder de um inquisidor era muito além de um policial comum. Quando a igreja chegava à cidade para uma inspeção, ninguém podia impedi-la, nem mesmo o rei.
A ira da Igreja não fazia distinções. Por exemplo, o rei francês Robert II se divorciou de sua esposa contra a vontade do Papa Gregório V em 989. O Papa excomungou Robert, exigindo seu arrependimento, mas Robert ignorou e, como resultado, as pessoas simplesmente deixaram de se comunicar com o rei excomungado. Seus próprios súditos obedeciam às suas ordens, mas tudo o que Robert tocava era queimado mais tarde. As pessoas só se ajoelhavam quando viam o rei herege. No entanto, houve casos em que os inquisidores foram atacados pelos moradores locais, mas isso geralmente terminava mal para eles. Deixando claro, nosso David Silva não estava fazendo boas ações, é claro. Tortura e assassinato nunca poderiam ser considerados boas ações. A Inquisição era apenas um reflexo dos costumes distorcidos da Idade Média, e é por isso que não deve ser elevada ao status de absoluto na Idade Média. Tortura era considerada uma parte normal de qualquer investigação naquela época, e enforcar alguém era a rotina para qualquer policial. Também não se pode negar que, graças a figuras como Torquemada e a Rainha Isabel, a Espanha se livrou das correntes que a prendiam por séculos e se tornou uma grande potência por séculos. Foi Isabel quem enviou Colombo em sua lendária viagem, resultando na descoberta da América. Então, há quem diga que a Inquisição ajudou a Espanha a progredir, mas na história não há nada de positivo. O cerne de qualquer era se resume ao fato de que os poderosos se divertem enquanto os pobres sofrem. Foi assim com a Inquisição, que, a propósito, existe até hoje. A burocracia salvou o órgão medieval da extinção, e agora é chamado de Congregação para a Doutrina da Fé. Por muito tempo, o Papa Emérito Bento XVI foi o chefe da Santa Inquisição. Embora as torturas tenham ficado para trás, o negócio da Inquisição continua até hoje. Até a próxima, amigos.